Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Doutora K. Scarpetta, escrito por Patrícia D. Corvel. Livro 1. Post-mortem. Resumo. O relógio marcava 2h33 da madrugada. A médica legista K. Scarpetta é interrompida de seu sono por uma ligação telefônica. A ligação que iria mudar sua vida para sempre. Ela é convocada a comparecer à cena de um crime cruel e brutal. Lori Petersen, branca, 30 anos, fora amarrada, violentada e estrangulada com os elétricos na sua própria cama, em sua residência em Richmond, Virgínia. Não se trata apenas de um caso isolado. Richmond vem sendo alvo de um perverso serial killer. Lori Petersen, apenas a quarta vítima, tem muito em comum com as outras garotas assassinadas. Todas foram violentadas e amarradas com os elétricos em volta do pescoço, punhos e tornozelos de forma a vítima acabar se enforcando conforme os movimentos realizados. Apesar de todos os esforços para identificar o assassino, ele ainda leva uma grande vantagem, por ser não secretor, ou seja, seu DNA não pode ser identificado nem pela saliva, nem pelo sêmen. Agora a doutora K e o tenente da polícia Pat Marino iniciarão uma busca frenética, lutando contra o tempo para evitar que o assassino cometa mais crimes. Capítulo 1. Chovia em Richmond na sexta-feira, 6 de junho. A chuva contínua, que começara a cair ao amanhecer, desfolhara os lírios, e tanto o asfalto como as calçadas estavam cheios de folhas. Viam-se pequenos rios nas ruas e lagos, acabados de se formar, em campos de jogos e gramados. Adormeci com o som da água batendo no telhado de ardósia e estava tendo um sonho horrível à medida que a noite se dissolvia nas primeiras horas enevoadas da manhã de sábado. Vi um rosto branco do outro lado do vidro raiado pela chuva, um rosto informe e inumano como os das bonecas deformadas feitas de meias de nylon. A janela do meu quarto estava escura quando, de repente, vi o rosto, uma força do mal olhando aqui para dentro. Acordei e olhei cegamente para o escuro. Não sabia o que tinha me acordado até que o telefone tocou novamente. Encontrei o fone sem ter de tatear. Doutora Scarpetta? Sim. Estendi a mão para o abajur e acendi-o. Eram 2h33 da manhã. Senti o bater do coração através das costelas. Pat Marino. Temos um caso em Berkeley Avenue, 5602. Acho que é melhor vir para cá. O nome da vítima, ele prosseguiu, era Lori Petersen, uma mulher branca, de 30 anos de idade. O marido tinha encontrado o corpo havia cerca de meia hora. Os pormenores eram desnecessários. No momento em que peguei no telefone e reconheci a voz do detetive Marino, já sabia. As pessoas que acreditam em lobisomens têm medo da lua cheia. Tinha começado a odiar as horas entre a meia-noite e as 3 da manhã, quando a sexta-feira se transforma em sábado e a cidade dorme. Normalmente o médico legista de serviço é chamado ao local onde ocorreu uma morte. Mas isto não era o normal. Depois do segundo caso deixará bem claro que deveriam me chamar, qualquer que fosse a hora, se houvesse outro assassinato. Marino não ficou muito satisfeito com a ideia. Desde que fui nomeada médica legista-chefe do estado da Virgínia, há menos de 2 anos, que ele se tornará difícil. Não tinha a certeza se ele não gostava de mulheres ou se apenas não gostava de mim. Berkeley cá em Berkeley Downs, sou Tid, disse ele de forma condescendente. Sabe o caminho? Confessei que não sabia e escrevinhei as indicações num bloco que tenho sempre junto ao telefone. Desliguei e os meus pés já estavam no chão quando comecei a sentir a adrenalina nos meus nervos como se fosse café expresso. A casa estava sossegada. Agarrei na minha maleta, gasta e deteriorada pelos anos de uso. O ar da noite era como uma sauna fresca e não se viam luzes nas janelas das casas dos meus vizinhos. Ao fazer marcha a ré com o carro azul, olhei para a luz que brilhava por cima do alpendre, para a janela do primeiro andar que dava para o quarto de hóspedes onde dormia Lucy, a minha sobrinha de 10 anos. Este seria mais um dia na vida da criança que eu iria perder.
Fora buscá-la ao aeroporto na quarta-feira à noite. As nossas refeições juntas, até agora, tinham sido poucas. Não havia trânsito até chegar a Parcai. Minutos depois, a toda velocidade, eu atravessava o rio James. Ao longe, os faróis traseiros eram como rubis, e no espelho retrovisor via a silhueta fantasmagórica da cidade. De ambos os lados se estendiam planícies de escuridão com pequenos os de luz baixa nas extremidades. Lá fora, algures, existe um homem, pensei. Pode ser uma pessoa qualquer, anda ereto, dorme debaixo de um teto e tem o número habitual de dedos das mãos e dos pés. Provavelmente é branco e tem muito menos do que os meus 40 anos. Segundo a maior parte dos critérios, é vulgar, não tem um BMW e não frequenta os bares do Slip nem as lojas de roupa mais caras da Main Street. Mas, por outro lado, até podia ser. Podia ser qualquer pessoa e não era ninguém. O senhor ninguém. O tipo de homem de quem nós não nos lembramos dele depois de subirmos 20 andares a sós, no elevador. Tornará-se o autonomiado dirigente obscuro da cidade. Uma preocupação para milhares de pessoas que nunca o tinham visto, e uma obsessão para mim. O senhor ninguém. Como os homicídios tinham começado há 2 meses, podia ter sido libertado recentemente da prisão ou de um hospital psiquiátrico. Era isto que se dizia na semana passada, mas as teorias mudavam constantemente. A minha era a mesma desde o início. Tinha fortes suspeitas de que era novo na cidade. Já era isto antes noutro lado qualquer e nunca passará um dia atrás das grades de uma prisão ou numa unidade forense. Não era desorganizado, não era um amador e certamente não era maluco. Vi o Chiricava a 2 semáforos abaixo, à esquerda. A seguir, a primeira à direita era Berkeley. Avistei as luzes azuis e vermelhas piscando 2 quarteirões adiante. A parte da rua em frente ao 5602 estava iluminada como um local de catástrofe. Uma ambulância, com o motor trabalhando ruidosamente, se encontrava ao lado de 2 veículos civis com os piscas-alertas ligados e de 3 carros patrulha com as luzes de emergência girando a toda a velocidade. Os repórteres do Canal 12 tinham acabado de chegar. Havia luzes acesas, no início e ao fundo da rua, e várias pessoas, de pijama e roupão, tinham saído para os alpendres das suas casas. Parei atrás do veículo da televisão quando o operador de câmara atravessava a rua. Com a cabeça baixa, a gola da capa bege levantada até as orelhas, segui junto ao muro de tijolo até a porta da frente. Sempre senti certa aversão a me ver no noticiário da noite. Desde que os estrangulamentos em Richmond tinham começado, o meu departamento fora invadido e os mesmos repórteres apareciam constantemente, fazendo as mesmas perguntas insensíveis. Se for um serial killer, doutora Scarpetta, não acha provável que aconteça outra vez? Como se quisessem que acontecesse novamente. É verdade que encontrou marcas de mordidas na última vítima. Não era verdade, mas, qualquer que fosse a minha resposta, eles levavam a melhor. Se fosse não comento, eles acham que é verdade. Se respondesse que não, na próxima edição se leria que a doutora Scarpetta nega ter encontrado marcas de mordidas no corpo das vítimas. O assassino, que lê os jornais como toda a gente, acaba por ter uma ideia nova. Os relatos recentes eram elaborados e assustadoramente pormenorizados. Iam muito além do objetivo de alertarem os cidadãos. As mulheres, sobretudo as que viviam sozinhas, andavam aterrorizadas. Na semana seguinte ao terceiro assassinato, a venda de armas e de fechaduras de segurança aumentou 50%, e a Sociedade Protetora dos Animais esgotou os cães. Um fenômeno que chegou às primeiras páginas dos jornais, é claro. Ontem, a infame e galardoada repórter de casos policiais Zeb Turbu demonstrara o seu topete habitual ao vir ao meu departamento, brandindo ao meu pessoal a lei da liberdade de informação, numa tentativa vã de obter cópias dos registros das autópsias. A criminalidade era expressiva em Richmond, uma velha cidade da Virgínia com 220 mil habitantes, que no ano passado, segundo o FBI, registrara o segundo maior índice de homicídios per capita nos Estados Unidos. Não era em vulgar patologistas forenses da British Commonwealth passarem um mês no meu departamento para aprenderem mais sobre feridas provocadas por disparos de armas. Também não era em vulgar que policiais de carreira, como Pat Marino, deixassem a loucura de Nova York ou Chicago para descobrirem que Richmond era ainda pior. O invulgar eram estes violentos crimes sexuais. O cidadão comum não se identifica com tiroteios domésticos motivados por drogas ou com um bêbado que apunhala outro por causa de uma garrafa de Mad Dog. Mas estas mulheres assassinadas eram as colegas ao lado de quem nos sentamos no trabalho, aquela amiga que se convida para ir às compras ou para vir tomar uma bebida, as conhecidas com quem se conversa nas las ou junto das caixas registradoras. Eram vizinhas de alguém, irmãs de alguém, lhas de alguém, amantes de alguém. Estavam na sua própria casa, dormindo na sua cama, quando o senhor ninguém trepou por uma das janelas. 2 homens uniformizados ladeavam a porta da frente, que estava escancarada e barrada por uma tá amarela com o aviso: local do crime, não entrar. Doutora. Podia ser meu este rapaz de azul que se desviou no topo das escadas e levantou a tá para me deixar passar. A sala impecável estava agradavelmente pintada em quentes tons de rosa. Um bonito armário de cerejeira,
A um canto, continha uma pequena televisão e um leitor de CDs. Ao lado, se via uma estante com pautas de música e um violino. Por baixo de uma janela com cortinas, que dava para o gramado da frente, se encontrava um sofá e na mesa de vidro, em frente, se via um monte de revistas bem empilhadas. Entre elas se encontravam a Scientific American e o New England Journal of Medicine. Do outro lado de um tapete chinês, com um medalhão rosa e um fundo creme, havia um armário de nogueira. Encadernações rebentas de uma faculdade de medicina ocupavam 2 prateleiras. Uma porta aberta dava para um corredor que percorria toda a casa. À minha direita se via uma série de quartos e à esquerda cava a cozinha, onde Marino e um jovem policial conversavam com um homem que calculei se tratar do marido. Tomei vagamente consciência de bancadas limpas, de linóleo e utensílios de um branco sujo a que os fabricantes chamam cor de amêndoa, do amarelo claro do papel de parede e das cortinas. Mas o que me chamou a atenção foi a mesa. Em cima se encontrava um saco de nylon vermelho, cujo conteúdo tinha sido vericado por um policial, um estetoscópio, uma lanterna de reéchos, uma caixa Tupperware que contivera uma refeição ou um snack, e edições recentes dos Annals of Surgery, do Lancet e do Journal of Trauma. Nesta altura, fiquei totalmente baralhada. Marino olhou friamente para mim quando parei junto à mesa. Depois me apresentou a Matt Pedersen, o marido. Pedersen estava afundado numa cadeira, a expressão transtornada pelo choque. Era agradavelmente bem parecido, quase bonito, as feições perfeitamente delineadas, o cabelo preto de azeviche, a pele macia e um pouco bronzeada. Tinha ombros largos, um corpo magro, mas elegante, vestido informalmente com uma camisa isode e jeans desbotados. Tinha os olhos baixos e as mãos, rígidas, no colo. São dela, eu tinha de saber. Os utensílios médicos podiam pertencer ao marido. O sim de Marino foi uma cormação. Os olhos de Pedersen se ergueram lentamente, de um azul escuro, raiados de sangue, pareciam aliviados quando se ficharam em mim. O médico chegará, um raio de esperança onde não havia nenhuma. Balbuciou algumas frases incompletas, que davam expressão às suas ideias fragmentadas e estupefacção. Falei com ela ao telefone. Ontem à noite. Estava no Virginia Medical College, na urgência, e disse que deveria chegar em casa perto da 00:30. Cheguei aqui, encontrei as luzes apagadas e pensei que ela tinha ido para a cama. Depois entrei ali dentro. A voz dele aumentou de volume, vacilante, e ele respirou fundo. Entrei ali, no quarto. Os olhos dele tinham uma expressão desesperada, estavam cheios de lágrimas e me suplicou. Por favor, não quero que as pessoas olhem para ela. Não quero que a vejam assim. Por favor, respondi-lhe em voz baixa. Ela tem de ser examinada, Mr. Pedersen. De repente bateu com o punho em cima da mesa, numa súbita explosão de raiva. Eu sei. O olhar dele era desvairado. Mas todos eles, a polícia e todas as outras pessoas, a voz dele vacilava. Sei como é repórteres e toda a gente invadindo tudo. Não quero todos os vios da mãe a olhar para ela. Marino se manteve imperturbável. Olhe, eu também sou casado, Matt. Sei o que está passando. Tenha minha palavra de que ela será respeitada, tal como se fosse eu que estivesse sentado nessa cadeira. De acordo. O doce bálsamo das mentiras. Os mortos não podem se defender e a profanação daquela mulher, como das outras, tinha apenas começado. Sabia que não terminaria até que Lori Pedersen fosse virada do avesso, cada centímetro seu fotografado e tudo exposto para que peritos, a polícia, advogados, juízes e membros do júri a vissem. Haveria opiniões e comentários sobre os seus atributos físicos ou a falta deles. Haveria piadas superficiais e a parte cínicos quando a vítima, e não o assassino, fosse julgada, quando cada aspecto da sua pessoa e do seu modo de vida fosse investigado, julgado, em alguns aspectos, aviltado. Uma morte violenta é um acontecimento público, e esta era a faceta da minha profissão que tão rudemente feria a minha sensibilidade. Fazia o que podia para preservar a dignidade das vítimas. Mas havia pouco que eu pudesse fazer depois da pessoa se tornar mais um caso, uma prova passada de mão em mão. A privacidade é completamente destruída como a vida. Marino me levou para fora da cozinha, deixando o policial continuar interrogando Pedersen. Já tirou as fotografias? Perguntei. O pessoal da identificação está lá agora, limpando tudo, disse ele, se referindo aos policiais da seção de identificação que se encontravam trabalhando. Disse-lhes para se manterem afastados do corpo. Paramos no vestíbulo. Nas paredes se viam várias aquarelas bonitas, uma coleção de retratos de M de curso do marido e dela, e uma artística fotografia a cores do jovem casal encostado a estacas danicadas pelo tempo, as calças enroladas até a barriga da perna, o vento agitando os seus cabelos, as faces coradas pelo sol, tendo como fundo uma tela pintada com a vista de uma praia. Ela tinha sido bonita em vida, loira, com feições delicadas e um sorriso atraente. Frequentara Brown e depois Harvard para cursar medicina. Os anos de estudante do marido tinham sido passados em Harvard. Devia ter sido lá que se conheceram e, aparentemente, ele era mais novo do que ela. Lori Pedersen, Brown, Harvard. Brilhante.
30 anos de idade. Prestes a ter realizado o seu sonho. Depois de, no máximo, 8 desgastantes anos de estudos clínicos. Uma médica. Tudo destruído em escassos minutos pelo prazer aberrante de um estranho. Marino me tocou no cotovelo. Desviei-me das fotograias quando ele chamou a minha atenção para a porta aberta em frente à esquerda. Foi por aqui que ele entrou, disse ele. Era uma divisão pequena, com chão de mosaicos brancos e a parede forrada a papel azul Williamsburg. Tinha um sanitário, um lavatório e um cesto de palhinha para a roupa. A janela, por cima do sanitário, estava aberta para trás, um quadrado de escuridão através do qual o ar fresco e úmido penetrava e agitava as cortinas brancas e engomadas. Ao longe, nas árvores escuras e densas, as cigarras cantavam. A grade está cortada. O rosto de Marino não tinha expressão ao me olhar. Está encostada nos fundos da casa. Mesmo por baixo da janela há um banco e uma mesa de piquenique. Parece que ele o puxou para conseguir pular aqui para dentro. Olhei cuidadosamente o chão, o lavatório e o tampo do sanitário. Não vi sujeira, manchas ou pegadas, mas era difícil de ver do lugar onde me encontrava e não tinha qualquer intenção de correr o risco de alterar o que quer que fosse. A janela estava fechada? Perguntei. Não me parece. Todas as outras janelas estão fechadas. Já verifiquei. Parece que ela se daria ao trabalho de ver se essa também estava. De todas as janelas, esta é a mais vulnerável, perto do chão e nos fundos, onde ninguém pode ver o que está acontecendo. É melhor do que entrar pela janela do quarto, porque, se o homem não fizesse barulho, aqui no vestíbulo ela não conseguiria ouvi-lo a cortar a grade e pular para dentro. E as portas? Estavam fechadas quando o marido chegou. Ele diz que sim. Então o assassino saiu da mesma maneira que entrou? Concluí. Parece que sim. Um marido cuidadoso, não acha? Estava encostado à porta, inclinado para a frente, sem se decidir a entrar. Não vejo nada aqui. Talvez ele tenha feito uma limpeza para se certificar de que não deixava pegadas no sanitário ou no chão. Tem chovido o dia todo. Os olhos dele estavam inexpressivos ao me charem. Os pés dele deviam estar molhados, talvez enlameados. Não percebi onde Marino queria chegar com isto. Era difícil de entender e nunca percebi se era um bom jogador de pôquer ou apenas lento. Era exatamente o tipo de detetive que eu evitava se tivesse a hipótese, dominador e completamente inacessível. Estava perto dos 50, tinha um rosto marcado pela vida e longos tufos de cabelos grisalhos separados por um risco do lado e penteados para cima da careca. Tinha pelo menos 1,82 metros de altura e era barrigudo por beber bourbon ou cerveja durante décadas. A gravata vermelha e azul riscada, demasiado larga, estava gordurosa junto ao pescoço pelo suor de vários verões. Marino era um tipo duro, um detetive rude e grosseiro que provavelmente tinha um papagaio em casa que dizia palavrões e uma mesinha de café cheia de revistas Hustler. Andei ao longo do corredor e parei à entrada do quarto principal. Senti um vazio dentro de mim. Um policial, que fazia parte do pessoal de identificação, estava ocupado cobrindo todas as superfícies com um pó negro, enquanto outro policial filmava tudo em vídeo. Lori Pedersen estava em cima da cama, e a colcha azul e branca pendia ao fundo da mesma. O lençol de cima fora puxado para baixo e colocado numa trouxa sobre os seus pés. O lençol de baixo estava solto nos cantos, expondo o colchão, e as almofadas tinham sido empurradas para a direita da cabeça dela. A cama era o vórtice de uma violenta tempestade, rodeada pelo civismo sereno da mobília de carvalho envernizado de uma típica família da classe média. Estava nua. No tapete colorido, à direita da cama, se via a sua camisola de algodão de um amarelo pálido. Estava rasgada da gola até a bainha, o que acontecerá também nos últimos 3 casos. Na mesa de cabeceira mais perto da porta, se via um telefone com o arrancado da parede. Os 2 abajures, de ambos os lados da cama, estavam apagados. Os elétricos tinham sido cortados. Um lhe envolvia os pulsos, amarrados atrás das costas. O segundo estava atado num padrão diabolicamente criativo, que também condizia com os primeiros 3 casos. Laçado uma vez pela cabeça dela, passava por trás através do atado aos pulsos, tendo sido umilmente amarrado aos tornozelos. Desde que os joelhos dela estivessem dobrados, o laço à volta do pescoço permanecia solto. Quando esticava as pernas para aliviar a dor ou devido ao peso do assaltante em cima dela, o laço à volta do pescoço ia apertando como um nó. A morte por asfixia leva apenas alguns minutos. É muito tempo quando cada célula do nosso corpo clama por ar. Pode entrar, doutora, dizia o policial com a câmara de vídeo. Já tenho tudo isto filmado. Com passos cautelosos, me aproximei da cama. Pousei a maleta no chão e tirei um par de luvas cirúrgicas. Depois peguei na minha máquina fotográfica e tirei várias fotografias do corpo in situ. O rosto dela era grotesco, irreconhecivelmente inchado, roxo azulado devido ao derramamento de sangue causado pelo bem apertado à volta do pescoço. O sangue escorrera pelo nariz e pela boca, manchando o lençol. Os cabelos loiros se encontravam em desordem. De estatura elevada, não media menos do que 1,70 metros e estava muito mais gorda do que a versão mais jovem que se via na fotografia no corredor.
A aparência física era importante, uma vez que a ausência de um padrão estava se tornando uma constante. As 4 vítimas estranguladas pareciam não ter características físicas em comum, nem mesmo a raça. A terceira vítima era negra e muito elegante. A primeira vítima era ruiva e gorducha, a segunda morena e baixinha. Tinham profissões diferentes, uma professora primária, uma jornalista freelance, uma recepcionista e agora uma médica. Moravam em áreas diferentes da cidade. Tirei um longo termômetro da maleta e medi a temperatura do quarto e depois do corpo. O quarto estava a 22 graus e a temperatura do corpo era de 34,2 graus. Determinar a hora da morte é mais difícil do que a maior parte das pessoas pensa. Não pode ser denida exatamente, a não ser que tenha sido testemunhada ou o relógio da vítima tenha parado. Mas Lori Pedersen falecera há menos de 3 horas. O corpo dela ia arrefecendo 1 a 2 graus por hora, e o rigor começava a se instalar nos músculos pequenos. Procurei quaisquer indícios óbvios que pudessem desaparecer quando o corpo fosse para a morgue. Não havia cabelos soltos na pele, mas descobri uma quantidade enorme de brás, a maior parte das quais eram da roupa da cama. Com uma pinça agarrei numa amostra delas, minúsculas e brancas, algumas parecendo ser de um tecido azul escuro ou preto. Coloquei-as em pequenos sacos de plástico. O indício mais óbvio era o cheiro almiscarado, as manchas de um resíduo transparente e seco como cola, na parte superior e na parte de trás das pernas dela. O sêmen estava presente em todos os casos, no entanto pouca importância tinha para a investigação. O agressor fazia parte dos 20% da população que se orgulhavam de serem não secretores. Isto significa que os antígenos do seu grupo sanguíneo não se encontram nos outros fluidos corporais, tais como a saliva, o sêmen ou o suor. Por outras palavras, na ausência de uma amostra de sangue, não podia ser tipicado. Podia ser do tipo A, B, AB ou de qualquer outro. Não há mais de 2 anos, essa característica do assassino seria um choque esmagador para a investigação forense. Entretanto, se passou a haver a denição do pé pelo DNA, acabado de ser introduzido e, em potencial, suficientemente significativo para identificar um agressor, excluindo todos os outros seres humanos, desde que a polícia o apanhasse primeiro, ou tivesse amostras biológicas e ele não tivesse um gene idêntico. Marino estava dentro do quarto bem atrás de mim. A janela do banheiro, disse ele, olhando para o corpo. Bem, segundo o marido, continuou, apontando um dedo na direção da cozinha. A razão pela qual estava aberta foi porque ele a abriu no M de semana passado. Eu me limitei a ouvir. Ele diz que o banheiro é usado muito raramente, a não ser que tenham visitas. Parece que esteve substituindo a grade, no M de semana passado, e diz que é possível que tenha se esquecido de fechar a janela quando acabou. O banheiro não foi usado durante toda a semana. Ela, prosseguiu, olhando de novo para o corpo, não tinha razão para se preocupar, pois achou que devia estar fechada. Fez uma pausa. É interessante que a única janela que o assassino tenha tentado, como parece, tenha sido aquela. A que não estava fechada. As grades das outras não estão cortadas. Quantas janelas existem nos fundos da casa? Perguntei. 3. Na cozinha, no lavabo e neste banheiro. E todas elas são de guilhotina com um ferrolho em cima. Acertou. O que significa que, se iluminasse de fora o ferrolho com uma lanterna, provavelmente conseguiria ver se estava fechado ou não. Talvez, novamente aqueles olhos inexpressivos e hostis. Mas só se trepasse em cima de alguma coisa, pois não se consegue ver o ferrolho do chão. Mencionou um banco de piquenique? Lembrei. O problema é que o quintal está completamente encharcado. As pernas do banco deviam ter deixado marcas na relva se o homem o encostou contra as outras janelas, se pôs em cima dele para ver. Tenho alguns homens vasculhando lá fora. Não há marcas por baixo das outras 2 janelas. Não parece que o assassino tenha se aproximado delas. O que parece é que se dirigiu diretamente para a janela do banheiro ao fundo do corredor. Será possível que tenha ficado um pouco aberta e que, por isso, o assassino tenha se dirigido imediatamente para ela. Marino admitiu. Olhe, qualquer coisa é possível. Talvez sim. Talvez não. É fácil ser observador em retrospectiva. Mas a maior parte das pessoas não presta assim tanta atenção a cada detalhe das suas casas, especialmente as divisões que raramente são usadas. Por baixo de uma janela com cortinas que dava para a rua, se via uma mesa com mais alguns lembretes recordando, friamente, que Lori Pedersen e eu tínhamos a mesma profissão. Espalhadas por cima do mata-borrão estavam várias revistas médicas, os Principes of Surgery e a Dorlands. Perto da base do abajur de latão estavam 2 disquetes de computador. Os rótulos estavam datados sucintamente 6-1, escritos com uma caneta de feltro e numerados e segunda. Eram disquetes de dupla densidade, compatíveis com o IBM. Possivelmente continham alguma coisa em que Lori Pedersen estava trabalhando na VMC, a faculdade de medicina onde havia numerosos computadores à disposição dos estudantes e médicos. Não parecia ter um computador em casa. Numa cadeira de vime, no canto entre a cômoda e a janela, se viam peças de roupa bem arrumadas, um par de calças brancas de algodão, uma camisa de manga curta listradinha vermelha e branca e um sutiã.
A roupa estava um pouco amarrotada, como se tivesse sido usada e deixada na cadeira ao M do dia, como eu por vezes faço quando estou demasiado cansada para pendurá-la. Dei uma rápida vista de olhos ao roupeiro e ao banheiro. De uma forma geral, o quarto principal estava arrumado e intacto, excetuando a cama. Tudo indicava que não fazia parte do modus operandi do assassino pilhar ou cometer roubo. Marino observava um agente de identificação abrir as gavetas da cômoda. Que mais sabe sobre o marido? Perguntei. Pós-graduação em Charlottesville. Mora lá durante a semana e vem para casa na sexta-feira à noite. Fica durante o M de semana, depois volta para Charlottesville no domingo à noite. Em que? Literatura. Foi o que ele disse, respondeu Marino, olhando para tudo à sua volta, menos para mim. Está fazendo doutoramento. Em que? Em literatura, disse ele novamente, sublinhando cada sílaba. Que tipo de literatura? Os seus olhos castanhos micharam, finalmente, sem grande ênfase. Americana, foi o que ele me disse. Mas eu acho que o seu maior interesse são peças de teatro. Parece estar estudando uma neste momento. Shakespeare. Hamlet. Eu acho que foi isso que ele disse. Diz que já fez muito teatro, incluindo pequenos papéis em filmes rodados por aqui e também alguns anúncios para a televisão. Os agentes de identificação terminaram o que estavam fazendo. Um deles se virou, com o pincel espetado no ar. Marino apontou para os disquetes em cima da mesa e falou suficientemente alto para chamar a atenção de toda a gente. Parece que é melhor darmos uma olhadela ao conteúdo destes disquetes. Talvez seja uma peça de teatro que ele está escrevendo. Podemos fazer isso no meu escritório. Temos alguns PCS compatíveis com IBM, propus. PCS, disse ele, arrastando a voz. Sim, é muito melhor do que a minha RC, uma Royal Crapola, normalíssima, preta, quadrada, teclas pegajosas, uma verdadeira peça de museu. Um agente de identificação estava tirando da última gaveta, debaixo de uma pilha de camisolas, uma faca de mato de lâmina comprida, com uma bússola inserida no topo do cabo preto e uma pequena pedra de amolar numa bolsa da bainha. Tocando-lhe o menos possível, colocou-a dentro de um saco de plástico para identificação. Da mesma gaveta tirou uma caixa de preservativos, o que era um pouco estranho, disse-o a Marino, uma vez que Lori Pedersen usava contraceptivos orais, que eu notara no banheiro. Marino e os outros agentes começaram com as habituais especulações cínicas. Tirei as luvas e enei-as na maleta. Já pode levá-la daqui? Disse eu. Os homens se viraram ao mesmo tempo, como se, de repente, tivessem se lembrado da mulher brutalmente morta no meio da cama amarrotada e desfeita. Os lábios dela estavam afastados dos dentes, como se tivesse dores. Os olhos inchados olhavam chás cegamente para cima. Uma mensagem de rádio foi transmitida para a ambulância e, minutos depois, 2 paramédicos, de macacões azuis, entraram com uma maca, coberta com um lençol branco e limpo, que colocaram ao mesmo nível da cama. Levantaram Lori Pedersen, segundo as minhas instruções, com a roupa da cama dobrada por cima dela e não deixando que as mãos enluvadas tocassem na pele dela. Foi colocada suavemente na maca, com o lençol preso em cima para assegurar que não se perdessem ou se acrescentassem provas. As tás de velcros eram um barulho bastante grande ao serem tiradas e postas por cima do casulo branco. Marino me seguiu para fora do quarto e fiquei surpreendida quando ele anunciou: acompanho-a até ao carro. Matt Pedersen estava de pé quando saímos do corredor, o rosto lívido, os olhos vidrados, necessitando desesperadamente de alguma coisa que só eu podia dar. Segurança. Uma palavra de conforto. A promessa de que a mulher tinha morrido rapidamente e de que não sofrerá. Que fora manietada e violentada. Mas não havia nada que eu pudesse dizer. Marino me levou, através da sala de estar, até a saída. O jardim estava iluminado com projetores de televisão, utuando contra o fundo de luzes vermelhas e azuis que piscavam hipnoticamente. As vozes sincopadas e impessoais dos operadores de rádio competiam com os motores ligados, enquanto uma chuva suave começava a cair através de um leve nevoeiro. Viam-se repórteres, munidos de blocos de apontamentos e gravadores, esperando impacientemente pelo momento em que o corpo fosse levado pelas escadas da frente e metido na parte de trás da ambulância. Havia uma equipe de televisão na rua, uma mulher com uma elegante capa de corte militar falando com ar sério para um microfone, enquanto uma câmara o filmava, no local, para o noticiário da noite de sábado. Bill Bolt, o promotor do estado, acabará de chegar e estava saindo do carro. Parecia aturdido, meio adormecido e preparado para fugir da imprensa. Não tinha nada a dizer, porque nada sabia ainda. Quem o teria informado? Talvez Marino. Os policiais andavam por ali, alguns sondando vagamente o gramado com as poderosas lanternas Kell, outros formavam grupos junto dos carros brancos e conversavam. Bolt fechou o blusão de couro e baixou a cabeça ao olhar para mim de relance, subindo depois rapidamente a rampa. O chefe da polícia e um graduado estavam sentados dentro de um carro bege, sem distintivo, com a luz interior acesa, as caras pálidas ao baixarem a cabeça de vez em quando, fazendo observações à repórter Abby Turbu. Ela interpelava-os através de uma janela aberta.
Esperou que estivéssemos na rua para vir ao nosso encontro. Marino repeliu-a com a mão. Não faço comentários, disse num tom de voz como se quisesse mandá-la se enforcar. Estugou o passo. Era quase um consolo. Isto não é o cúmulo, explodiu Marino, revoltado, se tateando de alto a baixo à procura dos cigarros. Um verdadeiro circo, meu Deus. A chuva caía, suave e fresca, no meu rosto enquanto Marino mantinha a porta do carro aberta. Enquanto eu rodava a chave na ignição, se sentou e disse com um sorriso afetado. Guie com muito cuidado, doutora. Capítulo 2. O mostrador branco do relógio flutuava como uma lua cheia no céu escuro por cima da cúpula da antiga estação de trem, dos trilhos e do viaduto da I-95. Os ponteiros de filigrana do grande relógio pararam ao mesmo tempo em que o último trem de passageiros muitos anos antes. Eram 12h17. Seriam sempre 12h17 na parte baixa da cidade, onde o Departamento de Saúde e Serviços Humanos decidirá construir o seu hospital para os mortos. O tempo parou aqui. Os edifícios estão entaipados e degradados. O trânsito e os trens de mercadoria ressoam e rugem perpetuamente como um mar distante e descontente. A terra é uma extensão envenenada de ervas daninhas e entulho, onde nada cresce e não existem luzes depois do escurecer. Não existe qualquer movimento aqui, a não ser o dos caminhoneiros, dos viajantes e dos trens que passam a toda velocidade nos trilhos de aço. O mostrador branco do relógio me observava enquanto eu guiava através da escuridão. Observava-me como o rosto branco no meu sonho. Entrei com o carro por uma abertura na vedação de arame e parei atrás do edifício de estuque, onde tinha passado quase todos os dias dos últimos 2 anos. O único veículo do estado que se encontrava no parque de estacionamento, para além do meu, era o Plymouth cinzento de Neus Winder, o analista de impressões digitais. Tinha-lhe telefonado logo depois de Marino ter me ligado. Nesta altura, se encontrava na sala de raio-x montando o laser. A luz do compartimento principal banhava o macadame e 2 paramédicos tiravam uma maca com um saco preto de dentro de uma ambulância. As entregas continuavam durante toda a noite. Qualquer pessoa que morresse de forma violenta, inesperada ou suspeita na Virgínia era mandada para aqui, qualquer que fosse a hora do dia ou da noite. Os homens jovens, com os seus macacões azuis, ficaram surpresos quando me viram entrar no compartimento, mantendo a porta aberta que dava para o interior do edifício. Veio cedo, doutora. Um suicídio em Mecklenburg, disse o outro ajudante. Atirou-se na frente de um trem. Ficou espalhado em mais de 15 metros de linha. Foi. Bocados e partes. A maca bateu ao entrar na porta aberta que dava para o corredor de azulejos brancos. Aparentemente, o saco tinha um defeito ou estava rasgado. O sangue escorria através do fundo da maca, deixando um rastro vermelho. A morgue tinha um cheiro característico, o fedor bolorento da morte que nenhum aerossol desodorizante conseguia disfarçar. Se eu tivesse sido guiada até aqui de olhos vendados, teria sabido exatamente onde estava. A esta hora da manhã, se notava mais o cheiro, era mais desagradável do que o habitual. A maca se movia, com ruído, através do silêncio vazio, à medida que os ajudantes empurravam o suicida para o frigorífico de aço inoxidável. Virei em seguida para o setor da morgue onde Fred, o segurança, bebericava café de uma xícara de plástico e esperava que os ajudantes registrassem o corpo e fossem embora. Estava sentado na beira da mesa, olhando, como fazia sempre que um corpo era entregue. Uma pistola apontada à sua cabeça não seria um incentivo suficiente para fazê-lo acompanhar quem quer que fosse até o frigorífico. As etiquetas que balançavam presas a um dedo do pé e que se projetavam para fora dos lençóis tinham sempre um efeito peculiar nele. Olhou de lado para o relógio de parede. O seu turno de 10 horas estava quase no M. Está chegando outro caso de estrangulamento, disse-o rispidamente. Meu Deus, meu Deus. Claro que tenho pena. Abanava a cabeça. É difícil imaginar alguém fazendo uma coisa assim. Todas elas jovens senhoras. E continuava abanando a cabeça. Deve estar a chegar a qualquer momento e quero que se certifique de que a porta que fechada e permanecerá fechada depois do corpo ser entregue. Fred. Os repórteres vão estar lá fora em bando. Não quero que ninguém se aproxime a menos de 15 metros do edifício. Entendido. A minha voz era dura e estridente e eu sabia. Os meus nervos zumbiam como uma linha de alta tensão. Sim, senhora. Abanou vigorosamente a cabeça. Vou estar de atalaia? Claro que vou. Acendi um cigarro, peguei no telefone e disquei o meu número de casa. Berta atendeu ao segundo toque, parecendo bêbada de sono ao perguntar com voz rouca. Alô, acabei de chegar. Eu estou aqui. A Lucy não se mexeu. Doutora Kai. Está dormindo ferrada, nem sequer me ouviu chegar. Obrigada, Berta. Nem sei como posso lhe agradecer. Não sei quando vou aparecer em casa. Vou ficar aqui até a senhora chegar, doutora Kai. Berta estava de prevenção nos últimos tempos. Se eu era chamada à meio da noite, ela também era.
Tinha-lhe dado uma chave da porta da frente e instruções sobre o funcionamento do alarme. Provavelmente tinha chegado à minha casa poucos minutos depois de eu ter partido para o local do crime. Com tristeza pensei que Lucy iria encontrar Berta na cozinha em vez da tia Kai quando se levantasse daqui a umas horas. Tinha prometido a Lucy levá-la hoje a Monticello. Num carrinho cirúrgico que se encontrava perto estava o gerador azul, menor do que um micro-ondas, com uma de luzes verdes e brilhantes à frente. Estava suspenso na escuridão da sala de raio-x como um satélite no espaço. Um elétrico em espiral ligava a uma sonda óptica, do tamanho de um lápis, cheia de água do mar. O laser que tínhamos comprado no último inverno era relativamente simples. Em fontes de luz vulgares, os átomos e as moléculas emitem luz independentemente e em muitos comprimentos de ondas diferentes. Mas se um átomo for ativado pelo calor, e se a luz de um certo comprimento de onda colidir com ele, pode ser estimulado a emitir luz em fase. Dê-me só mais um minuto. Niels Van Der estava mexendo em vários botões e interruptores, com as costas viradas para mim. Esta manhã, está demorando a aquecer, e acrescentou, desalentado, por entre dentes, e eu também. Encontrava-me do outro lado da mesa de raio-x, observando a sombra dele através de óculos cor de âmbar. Diretamente por baixo de mim se encontrava o vulto escuro dos restos mortais de Lori Pedersen, com os lençóis da cama já abertos, mas ainda por baixo dela. Continuei na escuridão, esperando o que me pareceu uma eternidade, a mente concentrada, as mãos perfeitamente quietas, os sentidos serenos. O corpo estava quente, e a vida, terminada havia tão pouco tempo, parecia pairar sobre ela como um odor. Van Der anunciou pronto, e ligou o interruptor. No mesmo instante, a sonda cuspiu uma luz sincronizada que piscava rapidamente e que era tão brilhante como o crisoberilo líquido. Não dissipava a escuridão, parecia absorvê-la. Não brilhava, antes fluía sob uma pequena superfície. Via-se o jaleco dele se mexendo do outro lado da mesa quando Van Der começou a apontar a sonda para a cabeça dela. Exploramos centímetros de pele irradiada de cada vez. Pequenas fibras se iluminavam como os quentes e comecei a recolhê-las com a pinça, os meus movimentos sincopados, criando a ilusão de câmara lenta, enquanto ia do corpo dela, na mesa de raio-x, para os sacos plásticos e envelopes no carrinho. Filou várias vezes. Estava tudo desligado. O bombardeamento do laser iluminava o canto de um lábio, uma erupção de minúsculas hemorragias no osso malar ou no lado do nariz, isolando cada feição. Os meus dedos enluvados pareciam pertencer a outra pessoa. A escuridão e a luz, que alternavam rapidamente, me atordoavam e a única maneira de conseguir manter o equilíbrio era dirigir a minha concentração para um pensamento de cada vez, como se eu, tal como o feixe de luz do laser, estivesse em fase, todo o meu ser sincronizado com o que estava fazendo e toda a minha energia mental unida no único comprimento de onda. Um dos rapazes que a trouxeram observou Van Der. Disse que ela era estagiária de cirurgia no VMC. Apenas balbuciei um comentário vago. Conhecia-a? A pergunta me apanhou de surpresa. Alguma coisa dentro de mim se fechou como um punho. Eu dava aulas na VMC, onde havia centenas de estudantes de medicina, bem como estagiários. Não havia razão para que eu a conhecesse. Não respondi, a não ser para dar instruções, como um pouco para a direita ou pare aí um minuto. Van Der era lento, cuidadoso, e estava tenso como eu. Estávamos nos sentindo perdidos e frustrados. Até o momento o laser não tinha prestado melhor serviço do que um aspirador Hoover, que apanhasse lixo variado. Até então, tínhamos-lo usado talvez em 20 casos e apenas alguns deles justificavam realmente a sua utilização. Além da sua utilidade para encontrar fibras e outros vestígios, revela vários componentes de transpiração fluorescentes como um sinal neon quando estimulados por um laser. Teoricamente, uma impressão digital deixada na pele humana pode emitir luz e ser identificada em casos em que o pó e os métodos químicos falham. Eu só conhecia um caso em que impressões digitais tinham sido encontradas na pele, no sul da Flórida, onde uma mulher fora assassinada numa terma e o agressor tinha óleo bronzeador nas mãos. Nem Van Der nem eu esperávamos ter mais sorte do que no passado. No princípio, o que vimos não nos disse nada. A sonda esquadrinhava vários centímetros do ombro direito de Lori Pedersen quando, mesmo por cima da clavícula, reparamos em 3 manchas irregulares, como se tivessem sido pintadas com fósforo. Ficamos ambos quietos olhando chamente. Depois ele assobiou, enquanto eu sentia um leve arrepio nas costas. Tirando um frasco de pó e um pincel magna, Van Der limpou delicadamente o que pareciam ser 3 impressões digitais latentes na pele de Lori Pedersen. Senti um assomo de esperança. Servem. São parciais, disse ele com um ar ausente, enquanto começava a tirar fotograias com uma Polaroid MP4. O pormenor da saliência é muito bom. Dá para serem classificadas, acho eu. Vou passá-las ao computador agora mesmo. Parece o mesmo resíduo, pensei em voz alta. Tem a mesma substância nas mãos. O monstro deixará novamente a assinatura no seu trabalho. Era bom demais para ser verdade. As impressões digitais eram boas demais para ser verdade. Parece a mesma coisa, mas desta vez devia ter muito mais quantidade nas mãos. No passado,
O assassino nunca deixará as suas impressões digitais, mas o resíduo brilhante que aparentemente fazia que caçem fluorescentes era uma coisa com que contávamos. Havia mais. Quando Vander começou a examinar o pescoço dela, uma constelação de pequenas estrelas brancas coou à vista, como fragmentos de vidro iluminados por faróis numa rua escura. Ele manteve a sonda imóvel enquanto eu pegava numa gaze esterilizada. Encontramos o mesmo brilho espalhado pelos corpos das primeiras 3 vítimas estranguladas, mais no terceiro caso do que no segundo e a menor quantidade no primeiro. Tinham sido mandadas amostras para os laboratórios. Até então, o resíduo estranho não tinha sido identificado. Se sabia apenas que não era orgânico. Não estávamos mais próximos de saber o que era, embora nesse momento tivéssemos uma longa lista de substâncias daquilo que não podia ser. Durante as últimas semanas, Vander e eu tínhamos feito várias experiências, espalhando nos nossos braços desde margarina a loções para o corpo para ver o que reagia ao laser e o que não reagia. Menos amostras se iluminaram do que qualquer um de nós esperava, e nada brilhava tão intensamente como o resíduo cintilante e desconhecido. Suavemente, enei um dedo por baixo do elétrico à volta do pescoço de Lori Pedersen, expondo uma marca vermelha e profunda na pele. A margem não estava claramente denida, o estrangulamento tinha sido mais lento do que eu imaginara ao princípio. Conseguia ver as leves escoriações feitas pelo escorregado diversas vezes. Estava suficientemente solto para mantê-la viva apenas durante uns momentos. E, de repente, apertado. Vi 2 ou 3 faíscas agarradas ao e nada mais. Tentemos-o em volta dos tornozelos, disse-o em voz baixa. Deslocamo-nos para baixo. Havia as mesmas faíscas brancas, mas, uma vez mais, eram muito poucas. Não havia o resíduo, fosse ele o que fosse, nem no rosto nem nos cabelos ou nas pernas. Encontramos vários brilhos nos antebraços e vários pedacinhos brilhantes na parte superior dos braços e nos seios. Uma constelação de imãs estrelas brancas estava agarrada aos que seguravam brutalmente os pulsos dela atrás das costas, e também havia vários brilhos espalhados pela camisa rasgada. Afastei-me da mesa, acendi um cigarro e comecei a tentar reconstruir o que tinha se passado. O agressor tinha uma substância qualquer nas mãos que ficava depositada onde quer que tenha tocado na vítima. Depois de tirar a camisola de Lori Pedersen, talvez a tivesse agarrado pelo ombro direito, deixando marcas das pontas dos dedos na clavícula. De uma coisa tinha certeza. Para que a concentração fosse tão compacta na clavícula, devia ter tocado aí primeiro. Isto era intrigante, uma peça que parecia encaixar, mas que na verdade não se ajustava. Desde o início que eu admitira que ele dominasse imediatamente as suas vítimas, subjugando-as, apontando talvez uma faca e depois as amarrando antes de cortar a roupa ou fazer outra coisa qualquer. Quantas mais coisas ele tocava, menos resíduo cava em suas mãos. Por que essa alta concentração na clavícula? Seria porque esta área da pele estava exposta quando começou a agredi-la. Eu não teria achado isso. A camisa era de algodão, macio e elástico, desenhada para parecer uma tira de mangas compridas. Não tinha botões, nem fechos, e a única maneira de vesti-la era pela cabeça. Lori estaria tapada até o pescoço. Como podia o assassino tocar na pele nua, por cima da clavícula, se ela ainda a tinha vestida? Por que razão havia uma concentração tão alta do resíduo? Nunca anteriormente tínhamos encontrado uma concentração tão alta. Saí para o corredor, onde vários homens fardados estavam encostados à parede conversando. Pedi a um deles para contatar Marino pelo rádio, para que ele me telefonasse imediatamente. Ouvi a voz de Marino através de estalidos, entendido. Comecei a andar no chão duro de azulejo dentro da sala de autópsias, com as suas mesas de aço inoxidável brilhante, os seus lava-louças e carrinhos, alinhados, com instrumentos cirúrgicos. Uma torneira pingava algures. O desinfetante tinha um cheiro enjoativamente adocicado. Só cheirava bem quando havia cheiros piores por baixo. O telefone preto, na mesa, fazia troça de mim com o seu silêncio. Marino sabia que eu estava à espera junto do telefone. Estava se divertindo, sabendo disso. Seria uma especulação inútil voltar ao início e tentar descobrir o que tinha corrido mal. De vez em quando pensava nisso. O que se passava comigo? Tinha sido simpática com Marino quando nos tínhamos conhecido. Dera-lhe um aperto de mão respeitador enquanto os olhos dele tomavam uma expressão apática. Passaram 20 minutos antes de o telefone tocar. Marino ainda estava na casa dos Pedersen, disse ele, entrevistando o marido que estava, utilizando as palavras do detetive, assarapantado como um rato de esgoto. Falei sobre as cintilações. Repeti o que já explicará no passado. Era possível que fossem provocadas por alguma substância doméstica que aparecia em todos os locais do crime. Qualquer coisa estranha que o assassino procurava e incorporava no seu ritual. Pó de talco, loções, cosméticos ou cremes de limpeza. Até aqui, tínhamos excluído muitas coisas, o que, de certa forma, era o que interessava. Se a substância não fazia parte do cenário, o que eu achava, então o assassino levava-a com ele, talvez sem reparar, o que podia ser importante e nos levar até o seu local de trabalho ou até a sua moradia. Sim, disse Marino, vou procurar nos armários e por aí.
mas eu tenho a minha opinião. Que é, o marido entra numa peça de teatro, certo? Ensaia todas as sextas-feiras à noite, que é a razão pela qual chega tão tarde a casa. Não é verdade? Corrija-me se estiver errado, mas os atores usam maquiagem apenas durante os ensaios ou representações. Sim, disse ele, com a voz arrastada. Bem, segundo ele, acabará de ter um ensaio geral mesmo antes de chegar a casa e encontrar a mulher morta. Faz-me lembrar de alguma coisa. Estou ouvindo uma vozinha interior. Interrompiu. Tirou as impressões digitais dele. Claro que sim. Ponha o cartão dele num saco de plástico e, quando entrar, me entregue imediatamente. Ele não notou e eu não estava com disposição para explicar. A última coisa que Marino me disse, antes de desligar, foi: não sei quando vai ser isso, doutora. Tenho um pressentimento de que vou ficar preso aqui a maior parte do dia. Era pouco provável eu visse a ele ou ao cartão com as impressões digitais antes de segunda-feira. Marino tinha um suspeito. Ia a galope pelo mesmo trilho que todos os policiais escolhem. O marido podia ser Santo Antônio e estar na Inglaterra enquanto a mulher é assassinada em Seattle, mas mesmo assim os policiais suspeitam primeiro dele. Cenas domésticas de tiros, envenenamentos, espancamentos e esfaqueamentos é uma coisa, mas um assassinato com requintes é outra. Não existem muitos maridos com coragem suficiente para amarrarem as mulheres, violentarem e estrangularem. Atribuí a minha irritação à fadiga que sentia. Estava de pé desde as 2h33 da manhã e eram nesse momento quase 6 da tarde. Os agentes da polícia que tinham vindo à morgue já tinham ido embora há muito tempo. Vander foi para casa por volta da hora do almoço. Vingo, um dos autopsiadores, saiu não muito depois disso e não havia ninguém dentro do edifício além de mim. O silêncio que normalmente desejava era enervante e eu não conseguia aquecer. Tinha as mãos hirtas e as unhas quase azuis. De cada vez que o telefone tocava na sala da frente, eu estremecia. A segurança mínima do meu departamento parecia nunca preocupar ninguém, exceto a mim. Pedidos de orçamento para um sistema de segurança adequado foram recusados várias vezes. O chefe do departamento pensava em termos de perda de propriedade e nenhum ladrão ia entrar na morgue mesmo que puséssemos lá fora passadeiras para dar boas-vindas e deixássemos as portas abertas a toda a hora. Os cadáveres são o melhor meio de intimidação que cães de guarda. Os mortos nunca me preocuparam. É dos vivos que eu tenho medo. Depois do maluco ter entrado no consultório de um médico local empunhando uma arma e disparar várias balas em uma sala cheia de pacientes, fui numa loja de ferragens e comprei uma corrente e um cadeado, que eram utilizados para reforçar as portas de vidro duplo nas horas depois do expediente e aos NS de semana. De repente, enquanto trabalhava na minha mesa, as referidas portas da frente foram abanadas tão violentamente que a corrente ainda balançava quando me forcei a descer o corredor para ver o que se passava. Não tinha ninguém. Às vezes, pessoas que passavam na rua tentavam entrar nas nossas salas de espera. Porém, quando olhei lá para fora, não vi ninguém. Voltei para o meu gabinete e estava tão nervosa que, ao ouvir as portas do elevador ser abertas do outro lado do vestíbulo, peguei numa tesoura e me preparei para usá-la. Era um guarda de segurança do turno de dia. Tentou entrar pelas portas de vidro da frente há pouco tempo. Perguntei-lhe. Ele olhou com curiosidade para a tesoura que eu segurava e disse que não. Tenho a certeza de que achou uma pergunta estúpida. Ele sabia que as portas da frente tinham uma corrente e tinha um conjunto de chaves das outras portas do edifício. Não havia razão para tentar entrar pela frente. Fez-se novamente um silêncio apreensivo quando me sentei à minha mesa, tentando ditar o relatório da autópsia de Lori Pedersen. Por alguma razão, não consegui dizer nada, não aguentava ouvir as palavras. Comecei a notar que ninguém devia ouvir estas palavras, nem mesmo Rose, a minha secretária. Ninguém devia ouvir falar do resíduo brilhante, do sêmen, das impressões digitais, das profundas feridas na carne junto ao pescoço, pior que tudo, dos indícios de tortura. O assassino estava degenerando, se tornando terrivelmente cruel. A violação e o assassinato já não bastavam. Só depois de ter retirado os do corpo de Lori Pedersen, de ter feito pequenas incisões em áreas de um avermelhado suspeito e de ter procurado ossos partidos é que notei o que acontecerá antes dela morrer. As contusões eram tão recentes que só eram visíveis à superfície, mas as incisões tinham revelado que os vasos sanguíneos por baixo da pele estavam rebentados e a sua conguração condizia com o fato de ter sido atingida com algo arredondado, como um joelho ou um pé. 3 costelas do lado esquerdo estavam fraturadas, tal como 4 dedos das mãos. Havia brás dentro da boca, especialmente na língua, o que sugeria que, em dada altura, deveria ter sido amordaçada para impedir que gritasse. Mentalmente revi o violino na estante de música na sala de estar, as revistas médicas e os livros na mesa do quarto. As mãos dela eram os seus instrumentos mais estimados, com os quais curava e fazia música. Ele devia ter quebrado deliberadamente os dedos um por um, depois de tê-la amarrado. O gravador de microcassetes continuava ligado, gravando o silêncio. Desliguei-o e rodei a cadeira para o terminal do computador. O monitor passou do preto para o azul celeste do processador de texto, e letras pretas apareceram na tela quando comecei a escrever, eu própria, o relatório da autópsia.
Não olhei para os pesos e notas que tinha escrevinhado num pacote vazio de luvas enquanto fazia a autópsia. Sabia tudo sobre Lori Peterson. Lembrava-me de tudo. Ouvia a frase, dentro dos limites normais, continuamente na minha cabeça. Não havia nada de anômalo em relação ao coração, aos pulmões, ao fígado. Dentro dos limites normais. Tinha morrido com perfeita saúde. Continuei a escrever enquanto páginas inteiras iam passando e automaticamente apareciam novas, até que de repente olhei para cima. Fred, o segurança, estava à entrada da porta. Não fazia ideia nenhuma de quanto tempo trabalhará. Ele devia entrar novamente ao serviço às 8h00 da noite. Tudo o que tinha acontecido desde que o vira pela última vez parecia um sonho muito mau. Ainda está aqui? E depois continuou, hesitante. Bem, lá embaixo tem uma funerária que veio buscar um corpo, mas não conseguem encontrá-lo. Vieram de Mecklenburg. Não sei onde está o Vingo. O Vingo foi para casa há horas, disse eu. Que corpo? Alguém chamado Robert, que foi atropelado por um trem. Pensei por um momento. Incluindo Lori Pedersen. Hoje tinha havido 6 casos. Lembrava-me vagamente do acidente do comboio. Está no frigorífico. Eles dizem que não o encontram lá. Tirei os óculos e esfreguei os olhos. Foi lá ver? Esboçou um sorriso tímido. Fred recuou, abanando a cabeça. Sabe, doutora Scarpetta, nunca fui lá dentro. Uf. Capítulo 3. Virei para a rampa de acesso à garagem, aliviada por ver o Pontiac de Berta ainda estacionado. A porta da frente se abriu antes que eu tivesse a hipótese de escolher a chave certa. Como está o tempo? Perguntei de chofre. Berta e eu nos olhamos dentro do espaçoso vestíbulo da entrada. Sabia exatamente o que eu queria dizer. Tínhamos essa conversa ao M de cada dia quando Lucy ficava em minha casa. Tem estado mal, doutora Kai? Aquela criança tem estado o dia todo no seu escritório escrevendo no computador. Só lhe digo. Basta eu entrar ali para levar um sanduíche ou perguntar como ela está. Desata a berrar e a se queixar. Mas eu sei. Os olhos escuros dela se suavizaram. Ela está apenas aborrecida porque a senhora foi trabalhar. Um sentimento de culpa trespassou o meu torpor. Vi o jornal da tarde, doutora Kai. Que Deus tenha misericórdia. Ela estava enando um braço de cada vez nas mangas da capa. Sei a razão porque teve de fazer o que andou fazendo o dia todo. Meu Deus, meu Deus. Espero que a polícia apanhe o homem. Maldade. Apenas pura maldade. Berta sabia como eu ganhava a vida e nunca me fazia perguntas. Mesmo que um dos meus casos fosse alguém da sua vizinhança, nunca perguntava nada. O jornal da tarde está ali. Fez um gesto na direção da sala de estar e pegou no livro de bolso que estava na mesa perto da porta. Enei-o por baixo da almofada do sofá para ela não o apanhasse. Não sabia se queria que ela o lesse ou não. Doutora Kai. Ao sair, me deu umas palmadinhas no ombro. Vi-a se dirigir para o carro e sair devagar da rampa em marcha a ré. Que Deus a abençoe. Já não pedia desculpas pela minha família. Berta tinha sido insultada e intimidada, pessoalmente ou pelo telefone, pela minha sobrinha, pela minha irmã e pela minha mãe. Berta compreendia. Nunca se compadecia ou criticava, e às vezes eu suspeitava que ela deveria ter pena de mim, o que apenas me fazia sentir pior. Fechei a porta da frente e entrei na cozinha. Era o meu canto preferido, com um teto alto, eletrodomésticos modernos, mas simples porque prefiro fazer a maior parte das coisas à mão, tais como massas ou pão. No centro da área de cozinhar havia uma mesa de corte, de madeira, com a altura ideal para alguém que, descalça, não tivesse mais do que 1,52 metros. A área do café da manhã cava em frente a uma grande janela que dava para o quintal, cheio de árvores, e para o comedouro das aves. Colorindo os castanhos monocromáticos dos armários de madeira e bancadas se viam arranjos soltos de rosas amarelas e vermelhas do meu jardim apaixonadamente bem cuidado. Lucy não estava lá. Os pratos do jantar dela estavam no escorredor de louça, então imaginei que devia estar novamente no meu escritório. Fui à geladeira e me servi de um copo de chablis. Encostada ao balcão, eu fechei os olhos por um momento e sorvi um gole. Não sabia o que deveria fazer com Lucy. No verão passado tinha sido a sua primeira estada aqui desde que eu saíra do Dade County Medical Examinesos, me mudando da cidade onde nascerá e para onde voltará depois do meu divórcio. Lucy é a minha única sobrinha. Com 10 anos, já estudava ciências e matemática de nível superior. Era um gênio, uma criança traquina e desobediente, de enigmática ascendência latina, cujo pai tinha morrido quando ela era pequena. Não tinha ninguém a não ser a minha irmã Dorothy, demasiado ocupada escrevendo livros para crianças para se preocupar com a própria Lia. Lucy me adorava para além de qualquer explicação racional, e a sua ligação a mim exigia uma energia que eu não tinha no momento. Enquanto vinha para casa, pensei se não devia mudar as reservas do seu voo e mandá-la de volta para Miami. Mas não tive coragem para fazer isso. Ela caria desolada. Não iria compreender.
Seria a rejeição nal de uma série de rejeições durante toda a sua vida, mais uma coisa para fazê-la pensar que era inconveniente e indesejada. Ela ansiara por esta visita durante o ano inteiro. E eu também. Sorvendo outro gole de vinho, esperei que o silêncio total começasse a desembaraçar os meus nervos emaranhados e afastasse as minhas preocupações. A minha casa cava numa área nova da parte ocidental da cidade, onde se viam grandes moradias, em lotes arborizados de um acre, e onde o trânsito era constituído principalmente por carros familiares. Os vizinhos eram tão sossegados, os assaltos e o vandalismo tão raro que não me lembrava da última vez que vira um carro da polícia passando por ali. O silêncio e a segurança valiam qualquer preço. Era uma necessidade inescapável para mim. Acalmava-me tomar o café da manhã sozinha e saber que a única violência, do outro lado da janela, seria um esquilo e um gaio azul disputando o acesso ao comedouro. Respirei fundo e bebi outro gole de vinho. Comecei a temer ter de ir para a cama, a recear aqueles momentos no escuro antes de adormecer, quando permitia ao meu espírito ficar sossegado, assim, desprotegido. Não conseguia deixar de ver imagens de Lori Pedersen. Um dia que tinha se desmoronado e a minha imaginação se precipitava, tornando as imagens ainda mais terríveis. Vi-o com ela dentro daquele quarto. Quase consegui ver o rosto dele, mas não tinha feições. Era apenas uma visão rápida de um relâmpago parecido com um rosto passando no momento em que ele estava com ela. Ao princípio, tentaria argumentar com ele. Depois do medo paralisante ao acordar, sentindo o aço frio encostado ao pescoço ou ouvindo o som arrepiante da voz dele. Diria coisas, tentaria dissuadi-lo, só Deus sabe durante quanto tempo. À medida que ele ia cortando os dos abajures e começando a amarrá-la. Formara-se em Harvard, era uma cirurgiã. Ela tentaria usar a razão contra uma força irracional. Depois as imagens se precipitaram, como um me passando rapidamente, jorrando da bobina, quando as tentativas dela se desintegraram num terror absoluto. O indescritível. Eu não queria olhar, não aguentava ver mais nada. Tinha de controlar os meus pensamentos. O meu escritório dava para o bosque e as persianas estavam corridas porque sempre tivera dificuldade em me concentrar se pudesse olhar lá para fora. Fiquei parada à entrada, deixando a minha atenção vaguear, enquanto Lucy escrevia vigorosamente no teclado em cima da minha robusta mesa de carvalho. Havia semanas que não arrumava o escritório. Estava uma vergonha. Os livros se inclinavam para um lado e para o outro nas estantes. Vários law reporters estavam empilhados no chão e outros espalhados pela sala. Encostados a uma parede se viam os meus diplomas e certificados, Cornell, John Hopkins, Georgetown e outros. Tencionava pendurá-los no gabinete do serviço, mas ainda tinha de arranjar tempo para fazê-lo. Empilhados descuidadamente num tapete azul escuro timing se viam artigos de jornais, ainda à espera de serem lidos e arquivados. O sucesso profissional significava que já não tinha tempo para ser impecavelmente arrumada, mas a confusão sempre me incomodara muito. Por que está me espiando? Murmurou Lucy sem se virar. Não estou espiando. Sorri de leve e lhe beijei o topo da cabeça ruiva brilhante. Ah, que está. Continuou a escrever. Vi o seu reeixo no monitor. Ficou na porta me observando. Pus os braços à volta dela. Descansei o queixo no topo da sua cabeça e olhei para a tela cheia de comandos de uma cor amarelo esverdeada. Nunca tinha pensado antes que a tela se fazia de espelho e agora percebia por que razão Margaret, a minha analista programadora, conseguia chamar pelo nome pessoas que passavam pela sua mesa embora tivesse as costas viradas para a porta. O rosto de Lucy era uma mancha no monitor. O que eu via mais era o reeixo dos seus óculos de adulta com aros de tartaruga. Habitualmente me saudava com um abraço, mas estava mal-humorada. Tenho pena que hoje não pudéssemos ir a Monticello, Luz, arrisquei. Ela encolheu os ombros. Estou tão desapontada como você, eu disse. Outro encolher de ombros. De qualquer maneira, prefiro usar o computador. Ela não fez de propósito, mas mesmo assim a observação doeu. Tinha várias coisas para fazer, continuou ela, batendo com força na tecla return. A sua base de dados precisa ser arrumada. Aposto que não a inicializa há um ano. Girou na minha cadeira de braços, e eu me mudei para um lado, cruzando os braços à minha frente. Então resolvi fazê-lo. O quê? Não, Lucy não faria isso. Inicializar era o mesmo que formatar, apagar todos os dados no disco rígido. No disco rígido estavam, ou tinham estado, meia dúzia de tabelas de estatísticas que eu usava para artigos de jornais que tinham um prazo. As únicas cópias de segurança que existiam já tinham vários meses. Os olhos verdes de Lucy se incharam nos meus e pareciam os de uma coruja por trás das lentes grossas dos óculos. O seu rosto redondo e traquina tinha uma expressão dura quando anunciou. Vi nos livros como se fazia. Só é preciso escrever ORI no C-Prompt e depois de iniciar, se faz o ADAL e o catalogue. Ora, é fácil. Qualquer idiota conseguiria descobrir. Eu não disse nada. Não a repreendi pelo que tinha dito. Sentia os joelhos bambos. Lembrava-me de Dorothy me chamando, completamente histérica, há alguns anos atrás. Enquanto fora às compras, Lucy tinha entrado no escritório dela e formatado todos os seus disquetes, apagando tudo o que elas continham.
Em 2 deles estava um livro que Dorothy estava escrevendo, capítulos que ela ainda não tinha imprimido e dos quais ainda não tinha feito a cópia de segurança. Um acontecimento terrível. Lucy, você não fez isso. Oh, não se preocupe, disse ela com ar soturno. Primeiro exportei todos os seus dados. O livro diz para fazer assim. E depois voltei a importá-los. Está tudo lá, mas está arrumado, quero dizer, no que diz respeito ao espaço. Puxei uma cadeira e me sentei ao pé dela. Foi então que reparei no que estava por baixo de um monte de disquetes. O Jornal da Tarde, dobrado da maneira como são dobrados depois de lidos. Puxei-o para fora e abri-o na primeira página. O título enorme era a última coisa que eu queria ver. Jovem cirurgiã assassinada, 4ª vítima do estrangulador. Uma cirurgiã estagiária, de 30 anos, foi encontrada brutalmente assassinada na sua casa, em Berkeley Downs, pouco depois da meia-noite. A polícia diz que há fortes probabilidades da morte estar relacionada com as mortes de 3 outras mulheres de Richmond, que foram estranguladas, nas suas casas, nos últimos 2 meses. A vítima mais recente foi identificada como Lorianne Pedersen, formada pela Faculdade de Medicina de Harvard. Foi vista ontem, pela última vez, pouco depois da meia-noite, quando saía da urgência do hospital, onde terminava um estágio em cirurgia traumática. Pensa-se que foi diretamente do hospital para casa e que foi assassinada entre a meia-noite e meia e 2 da manhã. Aparentemente, o assassino entrou em casa cortando a grade da janela do banheiro que não estava fechada. Continuava. Havia uma fotograia, em preto e branco, dos paramédicos levando o corpo pelas escadas e uma fotograia menor de uma agulha de capa, que era eu. A legenda dizia, ADRA, K. Scarpetta, médica legista-chefe, chegando ao local do crime. Lucy me olhava com os olhos esbugalhados. Berta tinha sido sensata em esconder o jornal. Mas Lucy tinha imaginação. Eu não sabia o que dizer. O que pensa uma criança de 10 anos quando lê uma notícia destas, especialmente se vem acompanhada de uma fotograia da sua tia? Nunca tinha explicado a Lucy os pormenores da minha profissão. Evitara fazer um discurso sobre o mundo selvagem onde vivemos. Não queria que ela fosse como eu, despojada da minha inocência e idealismo, batizada nas águas sangrentas do acaso e da crueldade, a conança perdida para sempre. É como no Herald, me surpreendeu ela. A toda hora se lê no Herald notícias sobre pessoas que são mortas. Na semana passada encontraram um homem cujo corpo tinha sido decapitado. Devia ser um homem mau para alguém ter lhe cortado a cabeça. Talvez tenha sido. Mas não justiça o fato de alguém lhe fazer isso. E nem toda gente maltratada ou assassinada é má. A mãe diz que sim. Diz que pessoas boas não são assassinadas. Apenas as prostitutas, tracantes de droga e ladrões é que são. Uma pausa sensata. Às vezes também policiais, porque tentam apanhar os maus. Dorothy diria estas coisas. O que era pior, acreditava nelas. Sentiu o arrobo da antiga cólera. Mas a senhora foi estrangulada, tartamudeou Lucy, com os olhos tão abertos como se fossem me engolir. Ela era médica, tia Kai. Como poderia ser má? Também é médica. Então ela era como você. De repente, reparei nas horas. Já era tarde. Desliguei o computador. Peguei na mão de Lucy e saímos do escritório em direção à cozinha. Quando me virei para lhe sugerir comer qualquer coisa, antes de ir para a cama, fiquei consternado ao verificar que mordia o lábio inferior, os olhos cheios de lágrimas. Lucy, por que está chorando? Ela se abraçou a mim soluçando. Agarrada a mim com um desespero feroz, gritou. Não quero que morra. Não quero que você morra. Lucy, fiquei espantada, desnorteada. Os seus maus humores, as suas explosões arrogantes e furiosas eram uma coisa. Mas isto. Senti as lágrimas dela molhando a minha blusa. Conseguia sentir o calor do seu corpinho triste agarrado a mim. Está tudo bem, Lucy. Foi tudo que me lembrei de dizer, apertando-a nos braços. Não quero que a tia Kai morra. Eu não vou morrer, Lucy. O papai morreu. Nada vai acontecer, Lucy. Não conseguia consolá-la. A história no jornal afetara-a profundamente e de uma forma nociva. Leu-a com o intelecto de um adulto que ainda tinha de ser afastado da imaginação temerosa de uma criança. Isto tudo acrescentado às suas inseguranças e carências. Oh meu Deus! Procurei uma resposta adequada e não consegui me lembrar de nada. As acusações da minha mãe começaram a palpitar nos recônditos da minha psique. As minhas próprias imperfeições. Não tinha alhos. Teria sido uma mãe horrível. Devia ter sido homem. Tinha dito a minha mãe durante um dos nossos recentes encontros, menos produtivos. Só trabalho e ambição. Não é natural numa mulher. Vai secar como um percevejo. Cai. E durante os meus momentos mais vazios, quando me sentia pior, não é que via uma das cascas desses percevejos que costumavam sujar o gramado da casa da minha infância. Transparente, quebradiça, seca, morta. Não era uma coisa que eu costumasse fazer normalmente, servir um copo de vinho a uma garotinha de 10 anos. Levei-a para o quarto dela e bebemos na cama. Fez-me perguntas impossíveis de responder. Por que é que as pessoas fazem mal umas às outras?
Para ele é um jogo. Quero dizer, faz isso para se divertir. Como na MTV. Fazem coisas dessas na MTV, mas é só para rir. Ninguém se machuca. Vai ver. Ele não tencionava lhes fazer mal, tia Kai. Há pessoas que são más, respondi calmamente. Como os cães, Lucy. Alguns mordem as pessoas sem razão nenhuma. Há qualquer coisa de errado com eles. São maus e serão sempre maus. Porque as pessoas foram maldosas para eles. É isso que os torna maus. Em alguns casos, é verdade. Mas nem sempre. Às vezes não há uma razão. De certa forma, não interessa. As pessoas fazem escolhas. Algumas preferem ser más e cruéis. É apenas uma parte feia e infeliz da vida. Como o Hitler, ela murmurou, bebendo um gole de vinho. Comecei a lhe fazer festas no cabelo. Ela continuou a falar, a voz pesada de sono. Também como o Jimmy Groome. Mora na nossa rua e mata passarinhos com a espingarda de ar comprimido. Gosta de tirar os ovos dos ninhos, esmagá-los na rua e observar os passarinhos a se debaterem. Odeio Jimmy Groome. Uma vez acertei-o com uma pedra e lhe bati quando ele passou de bicicleta. Mas ele não sabe que fui eu, porque estava escondida atrás dos arbustos. Eu bebericava o vinho e continuava a lhe fazer festas no cabelo. Deus não vai deixar que algo lhe aconteça, não é? Perguntou. Nada vai me acontecer, Lucy. Prometo. Se rezar a Deus para ele tomar conta de você, ele faz isso, não faz? Ele toma conta de nós. Não tinha certeza de acreditar nisso. Ela franziu o sobrolho. Também não tenho a certeza de que ela acreditasse. Nunca tem medo? Sorri. Toda a gente cá com medo de vez em quando. Estou perfeitamente fora de perigo. Nada vai me acontecer. A última coisa que ela murmurou antes de adormecer foi: gostaria de estar sempre aqui, tia Kai. Quero ser exatamente como você. 2 horas mais tarde, estava lá em cima, ainda desperta, olhando para uma página de um livro sem ver realmente as palavras, quando o telefone tocou. A minha resposta foi pavloviana. Um reeixo espontâneo. Agarrei no fone, com o coração batendo desenfreadamente. Estava à espera e temia ouvir a voz de Marino, como se a noite passada fosse começar novamente. Alô? Nada. Alô? No fundo, ouvia uma música baixa e assustadora que eu associava a homens estrangeiros que passavam de madrugada, ou homens de terror, ou a melodia arranhada de um toca-discos, antes de desligarem. Asterisco, asterisco, asterisco. Café? Por favor, disse eu. Isto era suficiente para um bom dia. Sempre que eu passava pelo laboratório de Neil Winder, a sua primeira saudação era café, que eu aceitava sempre. A cafeína e a nicotina são 2 vícios que eu prontamente adotei. Não pensaria em comprar um carro que não fosse sólido como um tanque, nem ligo o motor sem primeiro pôr o cinto de segurança. Tenho alarmes para fumaça espalhados pela casa e um sistema de alarmes anti-roubo bastante caro. Não gosto de voar e opto pelo trem sempre que possível. Mas Deus me livre, devia deixar a cafeína e os cigarros e de terem atenção ao colesterol, as insidiosas causas de morte do homem comum. Vou a um congresso nacional ou estou sentada num banquete com 300 patologistas forenses, os peritos mais notáveis do mundo em doenças e em mortes. 75% de nós não pratica jogging ou aeróbica, não anda a pé quando pode andar de carro, não cai de pé se pode se sentar e muitas vezes evita escadas ou encostas, a não ser que precisem descer. 1/3 de nós fuma, a maior parte de nós bebe e todos nós comemos como se não houvesse amanhã. O estresse, a depressão, talvez uma necessidade maior de rir e de divertimento devido à tristeza que vemos. Quem saberá o motivo ao certo? Um dos meus amigos mais cínicos, um subchefe de serviço em Chicago, gosta de dizer que se lixe. Morre-se. Toda a gente morre. Por isso morra com saúde. Não é? Winder se dirigiu à máquina do café, no balcão por trás da sua mesa, e encheu 2 xícaras. Já me servirá café vezes sem M e nunca se lembrava de que eu gosto do café sem leite ou creme. O meu ex-marido também nunca se lembrava. Vivi 6 anos com Tony, e ele também não se lembrava de que bebo café simples ou gosto dos meus bifes meio passados, não em sangue, apenas um pouco cor-de-rosa. O tamanho que visto era para esquecer. Visto o tamanho 8, tenho uma gura quem cai bem quase tudo, mas detesto frivolidades. Comprava sempre qualquer coisa do tamanho 6, normalmente de renda transparente, destinada à cama. A cor favorita da mãe dele era verde primavera. Usava o tamanho 14. Adorava babados, odiava pulloveres, preferia fechos de correr, era alérgica à lã. Não queria nada que tivesse de ser limpo a seco ou passado a ferro. Tinha uma aversão visceral ao roxo. Achava que o branco ou o bege eram pouco práticos. Nunca usava listas horizontais. Nem morta vestiria camurça. Achava que as pregas lhe cavam mal e gostava bastante de bolsos. Quantos mais, melhor. Quando se tratava da mãe, o Tony normalmente acertava. Winder colocou no meu café as mesmas colheres cheias de creme e açúcar que também colocou no seu. Como era costume, estava despenteado, o cabelo grisalho todo desgrenhado, o jaleco, volumoso manchado com pó preto das impressões digitais, e do bolso,
manchado de tinta, saía um leque de esferografas e marcadores de feltro. Era um homem alto, com pernas e braços compridos, e uma barriga desproporcionalmente protuberante. Tinha a cabeça em forma de lâmpada, os olhos eram azuis claros, sempre toldados pelo pensamento. No primeiro inverno que passei aqui, entrou um dia no meu gabinete, ao M da tarde, para anunciar que estava nevando. Tinha um lenço comprido vermelho atado ao pescoço e, enterrado na cabeça, um capacete de couro estilo aviador, possivelmente encomendado de um catálogo de roupa para viajantes e exploradores. Certamente o chapéu de inverno mais ridículo que eu alguma vez vira. Acho que Van der caria muito bem dentro de um caça-Fokker. No departamento o chamávamos, apropriadamente, de o holandês voador. Estava sempre com pressa, correndo de um lado para o outro pelos corredores, o jaleco esvoaçando em volta das pernas. Viu os jornais? Perguntou ele, assoprando o café. O mundo inteiro viu os jornais, respondi lugubremente. A primeira página do Jornal da Tarde de domingo era pior do que a de sábado. O título ocupava toda a largura do topo da página. As letras tinham quase 2,5 centímetros de altura. A história incluía um pequeno artigo sobre Laurie Pedersen e uma fotografia que parecia ter vindo de um livro de curso. Abby Turbu era sucintemente agressiva, até indecente, para tentar obter uma entrevista com a família de Laurie Pedersen, que vivia na fila dela e que estava demasiado abalada para fazer comentários. Não está nos ajudando nada, comentou Van der, exprimindo o que era óbvio. Gostaria de saber de onde vem a informação para poder pendurar algumas pessoas pelos polegares. Os policiais ainda não aprenderam a fechar a boca, disse. Quando aprenderem a se manter calados, já não terão fugas de informação para se queixarem. Bem, talvez sejam os policiais. Seja quem for, isto está enlouquecendo a minha mulher. Acho que, se vivêssemos na cidade, ela nos obrigaria a mudar hoje. Foi até a sua mesa, que era uma confusão de folhas impressas, fotografias e mensagens telefônicas. Via-se uma garrafa de cerveja e um mosaico com uma impressão seca de um sapato com sangue, tudo dentro de sacos plásticos e rotulados como provas. Espalhados ao acaso se viam 10 pequenos frascos de formol, cada um deles contendo a ponta chamuscada de um dedo humano, cortado na segunda articulação. Em casos de corpos não identificados, que estão muito queimados ou em decomposição, nem sempre é possível obter impressões digitais pelo método habitual. No meio desta confusão macabra se via um frasco de loção hidratante. Espalhando um bocado desta loção nas mãos, Van enderenou um par de luvas brancas de algodão. A acetona, o chileno e o constante lavar de mãos, que faziam parte da sua profissão, lhe estragavam a pele. E eu sempre sabia quando ele tinha se esquecido de pôr luvas a usar nidrina, um químico para ajudar a visualizar impressões latentes, porque cava uma semana com os dedos vermelhos. Terminando seu ritual matinal, me fez sinal para segui-lo pelo corredor do terceiro andar. Várias portas mais adiante cava uma sala, limpa e quase esterilizada, e cheia de computadores de um cinzento claro, de vários tamanhos e feitios, me fazendo lembrar uma lavanderia espacial. A unidade lustrosa e vertical, que mais se parecia com um conjunto de máquinas de lavar e secar, era o processador que combinava as impressões digitais, sendo a sua função comparar impressões digitais desconhecidas com a base de dados de milhões de impressões guardadas em discos magnéticos. O FMP, como era conhecido, com o seu avançado pipeline e processamento paralelo, efetuava 800 combinações por segundo. Van der não gostava de ficar sentado à espera dos resultados. Costumava deixar as coisas cozinhando durante a noite para na manhã seguinte, quando viesse trabalhar, ter alguma coisa com que pudesse se alegrar. A parte do processo que levava mais tempo era o que Van der fazia no sábado, ou seja, introduzir as impressões digitais no computador. Era necessário tirar fotografias das últimas impressões digitais em questão, ampliá-las 5 vezes, colocar uma folha de papel transparente por cima de cada uma e, com uma caneta de feltro, copiar as características mais significativas. A seguir, reduzia o desenho a uma fotografia de tamanho real, correspondendo precisamente ao da impressão. Colava a fotografia num impresso especial, que metia no computador. Em seguida, era apenas uma questão de imprimir os resultados da busca. Van der se sentou com a determinação de um pianista, prestes a atuar num concerto. Quase esperei que ele atirasse para trás a bata e esticasse os dedos. O seu Steva era um posto remoto de introdução de dados, que consistia num teclado, num monitor, num scanner de imagem e num processador de imagens de impressões digitais, entre outras coisas. O scanner era capaz de ler tanto os cartões com 10 impressões digitais como impressões latentes. O processador de imagens de impressões digitais, ou FIP, como Van der dizia, detectava automaticamente características das impressões digitais. Viu acionar vários comandos. Depois apertou o botão para imprimir e listas de potenciais suspeitos apareceram rapidamente no papel verde listrado. Puxei uma cadeira enquanto Van der rasgava o papel impresso e o cortava em 10 seções, separando os casos. Estávamos interessados no 88-01651, o número de identificação para as impressões latentes encontradas no corpo de Laurie Pedersen. A comparação da impressão computadorizada é análoga a uma eleição política.
As possíveis combinações se chamam candidatos e são avaliadas de acordo com uma pontuação. Quanto mais alta for a pontuação, mais pontos de comparação tem um candidato em comum com as impressões latentes desconhecidas introduzidas no computador. No caso do 88.01651 havia apenas um candidato que estava à frente por uma margem de mais de 1000 pontos. Tal só podia significar uma coisa. Tínhamos acertado. Ou como Vander se exprimiu entemente, estamos na pista certa. O candidato vencedor constava impessoalmente da lista como NIC112. Realmente não esperara isto. Então a pessoa que deixou as impressões está na base de dados. Correto. O que significa que é possível que ele tenha cadastro. É possível, mas não necessariamente. Vander levantou e se dirigiu para o terminal de verificação. Pousou, de leve, os dedos no teclado e olhou chamente para a tela. Pode ser que tenham tirado as impressões digitais por outra razão qualquer, acrescentou. Se eles er parte das forças policiais, ou talvez pedido uma licença de motorista de táxi. Começou a chamar cartões com impressões digitais às profundezas da recuperação de imagens. No mesmo instante, a imagem de busca, uma agregação aumentada de laços e voltas azul turquesa, foi sobreposta pela imagem da impressão do candidato. À direita se via uma coluna que especificava o sexo, raça, data de nascimento e outras informações que revelavam a identificação do candidato. Fez uma cópia das impressões e me entregou. Estudei-a, li-a e voltei a ler a identidade do NIC 112. Marino caria encantado. De acordo com o computador, e não podia haver engano, as impressões latentes que o laser detectara no ombro de Lori Pedersen tinham sido feitas por Matt Pedersen, o marido dela.